Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Isso é verdadeiro para companhias e também para produtos. E é com essa frase do Steve Jobs que eu apresento o episódio do Metanoia Lab de hoje, onde sim, a partir da experiência dele, nos iremos também entender o que fazer e o que não fazer em nosso negócio também. Amici, benvenuti ao meu podcast, aquele momento de inspiração no seu dia a dia onde você pira com as teorias dos maiores pensadores de negócio contemporâneos e do passado. Eu sou André Iorio, sou palestrante e autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital. Já fui head do Tinder no Brasil, na América Latina, e Chief Digital Officer da L'Oréal. E toda semana eu vou trazer um novo episódio do Metanoia Lab, onde a gente vai falar de temas como transformação digital, liderança, gestão de pessoas, inteligência artificial, filosofia até e outros temas. Através das teorias e frases de pensadores que eu admiro e que eu acho que também você tenha que conhecer melhor. E para enriquecer nossa discussão, eu sempre seleciono 3 frases particularmente significativas de cada autor e as traduzo para que a gente possa depois debater a respeito dessas teorias apresentadas por ele e de como elas podem influenciar nossa vida pessoal e profissional, óbvio. E se depois de ouvir você gostou do Metanoia Lab, tire um print do podcast, me marcando nas suas redes sociais, assim que seu amici também possam assistir junto. Vem comigo nessa? No episódio de hoje, vou analisar e comentar 3 frases do Steve Jobs que falam de inovação, da importância do aprendizado constante e de liderança. Falar sobre o Steve Jobs inspira, fascina e faz até a gente questionar algumas atitudes que ele tomou ao longo da vida, né? Boas e ruins. Mas agora é importante entender, concordar e até respeitar que ele foi uma das figuras mais admiradas da indústria da tecnologia. E não só. Afinal, o Steve Jobs cofundou a Apple, foi demitido da própria empresa e voltou para transformá-la em uma referência mundial em vários setores e, de fato, a primeira empresa a superar o valor de mercado de $1 trilhão. Eu nem consigo imaginar esse monte de dinheiro, não sei você. Mas ainda que seja considerado um gênio, o que é inegável, o seu temperamento e a forma com que ele tratava vários funcionários contribuiu para criar uma imagem um tanto controversa do Steve Jobs. Agora, esse é um bom enredo para a gente começar, não é? Mas o que nem todo mundo sabe é que Steve Jobs foi adotado, que ele não possuía curso superior e que antes de fundar a Apple trabalhou na Atari. Né? Quem tem a minha idade certamente já brincou com um dos jogos deles, né? Os mais novos não, nem sabem o que é Atari. E para descrever melhor que tipo de pessoa era ele, vale contar mais essa história que eu acho que ajuda a entender melhor a forma como ele pensava. Em termos de eficiência, né? Em 1980 ele conheceu o designer japonês Issei Miyake, que desenhou uniformes para fábricas da Sony também. O Jobs não só gostou da ideia, mas sugeriu mesmo para a Apple. Só que essa ideia foi rejeitada totalmente. Quase que retrucando, então, o executivo pediu para Miyake fazer uma roupa só, para que ele fosse uma espécie de marca registrada ou identidade dele, né? Aí ele ficou com apenas 100 unidades do mesmo agasalho. Agora, branding persona em 1980... eu acho que ele inovou nisso também, pois bem antes do Zuckerberg vestir só camiseta cinza, o Steve Jobs já era conhecido por suas camisas pretas com turtleneck e pelo sapato New Balance, né? Mas vamos ao nosso. Nesse episódio de podcast, eu resumo e discuto algumas frases desse gênio da tecnologia. E ao longo dele vamos abordar essas e outras curiosidades também da vida dele. A frase com que eu quero começar é uma que eu acho fantástica, quando ele apresenta o primeiro iPhone, né, de uma maneira completamente diferente do lançamento de qualquer outro produto na história. It didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone.
And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Em 2001, introduzimos o primeiro iPod. Isso não mudou apenas a forma na qual todos nos ouvimos músicas. Mudou toda a indústria da música. Bem, hoje estamos introduzindo 3 revolucionários produtos dessa classe. O primeiro dele é um iPod de tela cheia com controles de toque. O segundo é um celular revolucionário. E o terceiro é uma internet inovadora. São dispositivos de comunicação para 3 coisas: um iPod que controla tudo com um toque, um celular revolucionário e uma forma inovadora de se comunicar na internet. iPod, celular e um navegador de internet. iPod, celular e um navegador de internet, entendeu? Esses não são 3 dispositivos separados. Este é um dispositivo só e estamos chamando ele de iPhone. Hoje, a Apple irá reinventar o celular. Quer saber a minha opinião sincera? Eu acredito que o Steve Jobs tenha sido uma das mentes mais brilhantes na área de negócio da história toda e muito provavelmente a mais brilhante das últimas décadas. Até porque, ao final, ele apenas construiu de zero a empresa que, primeira na história, alcançou o marco de $1 trilhão, isso no dia de 2 de agosto de 2018. Não tanto pela inteligência que ele tinha, óbvio, ele devia ter um QI muito alto, mas eu até duvido que ele tenha gasto minutos preciosos da vida dele para fazer um teste de QI, pelo jeito que ele era. Assim como ele nunca foi um muito bom aluno, mas por outros fatores. Por exemplo, o raciocínio lógico e teórico dele era ímpar. A capacidade de ler pessoas e entender o que elas queriam também, mesmo não sabendo o que elas queriam, era sensacional. E a capacidade de se conectar emocionalmente aos outros, o que não significa que ele fosse empático ou simpático, frequentemente, pelo contrário, gerou uma habilidade de conectar criatividade com tecnologia que nem o Bill Gates tinha. Porque até o final, enquanto o Steve Jobs criou o iPhone, o Bill Gates criou o Zune, E eu acho terrível zoar o Bill Gates, porque primeiro, ele é um cara que admiro muito também, e segundo, porque quem sou eu para poder zoar os Bill Gates? Mas eu não podia deixar passar essa, Quando a gente compara o iPod com o Zune, é sacanagem. Mas enfim, graças a essa capacidade do Steve Jobs de ler e entender pessoas, ele conseguia criar produtos que agradavam, interfaces que fossem amigáveis e mensagens de marketing também que conectavam com o público. Mas ele não necessariamente ouvia as pessoas, muito pelo contrário, mas sabia antecipar o que elas queriam. Por exemplo, justamente na época anterior ao lançamento do iPhone, ele chegou a ficar de saco cheio de fazer esses focus group, chamando pessoas para ver o que as pessoas queriam, testando o produto. A um certo ponto ele disse, chega, acabou. Porque ele só via pessoas pedindo smartphones maiores com teclado maior. E sabe por quê? Porque o BlackBerry era dominante na época e as pessoas eram influenciadas pelo produto que usava. Ele não. Ele queria ir além e muitas vezes conseguia. Olha o que ele fez com o iPhone e que conseguiu representar de forma perfeita na apresentação do trecho anterior. Ele combinou 3 produtos existentes em um novo, inimaginável até para o cliente ao qual era perguntado, inovando de forma radical, mas ao mesmo tempo mantendo elementos de familiaridade. Um gênio de fato.
E sobre essa relação entre novidade e familiaridade, eu estava lendo recentemente um livro do Derek Thompson, chamado Hitmakers, que explica quais os traços em comum dos produtos, obras de artes como filmes, músicas e outros que fazem sucesso. Esse traço em comum é uma combinação da novidade com elementos de familiaridade. Vamos falar de Star Wars, por exemplo. Bom, mesmo sendo uma das franquias de filmes que mais faturou na história, com mais de 40 bilhões de dólares acumulados na última época, eu confesso que ainda não consigo gostar, né? Os fãs de Star Wars não fiquem bravos comigo. Mas enfim, se você perceber, Star Wars não é nada mais do que uma inspiração ao Flash Gordon, seriado de sucesso dos anos 50. Porque, bom, em 1971, o George Lucas tentou comprar os direitos de um filme de Flash Gordon, mas não conseguiu. A King Feature Syndicate, que detinha os direitos, preferiu vender a um diretor mais renomado na época, o meu conterrâneo Federico Fellini. Mas sem desistir, o George Lucas escreveu a própria história baseada nisso, juntando Flash Gordon, filmes de faroeste, filmes de guerra e política internacional no mesmo caldo de cozido de Star Wars. E isso não é nada mais do que uma confirmação da teoria Maia, do Raymond Loewy, provavelmente o pai da propaganda moderna, que chegou da França nos Estados Unidos, órfão, em um navio em 1919, e que desenhou até a decoração do Air Force One a pedido do Kennedy. A teoria Maia diz, né, que os produtos que mais fazem sucesso são produtos que são most advanced yet acceptable. Maia. Ou seja, nela, ele abordava a tensão entre o interesse das pessoas em serem surpreendidas e sentirem-se confortáveis. E também ele dizia que o consumidor é influenciado em sua escolha de estilo por dois fatores opostos. A atração pelo novo e a resistência com o que não está familiarizado. Ao apresentar o iPhone combinando esses três elementos, o Steve Jobs juntou duas peças. Primeiro explicou de forma clara para os consumidores por que usar o produto e quais os elementos de familiaridade que iam conectar com eles, e ao mesmo tempo gerou efeitos surpresas das pessoas inicialmente acreditarem que de fato se tratava de três produtos distintos em vez do que um. E ele faz isso, né, com uma oratória, né, nesse palco, nesse trecho, oratória e capacidade de apresentação ímpar. Eu, como palestrante profissional, fico assistindo discursos de grandes oradores no YouTube por horas, né? Isso sozinho em casa aí, para mim, faz parte do meu trabalho. E para mim, o Steve Jobs é um daqueles que eu sempre volto. Para mim, os maiores elementos de oratória que ele combina são, primeiro, um bom senso de humor. 2, minimalismo com frases curtas e direitas. 3, capacidade de contar histórias. E 4, ele transpirava paixão pelo que fazia. E de alguma forma, mesmo que não fosse para apresentar produto nenhum, mas para inspirar os recém-formados da turma de Stanford em 2005, ele sintetizou essas características na seguinte frase, que vem do discurso onde ele também falou, a mais famosa frase, Stay hungry, stay foolish. Ouça essa. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later.
Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. E muito do que eu encontrei seguindo a minha curiosidade e intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Vou dar um exemplo. O Reed College, naquele tempo, oferecia a melhor formação em caligrafia do país. Em todo o campus, cada postre, cada etiqueta de gaveta foi maravilhosamente caligrafada à mão. Como tinha largado o curso e não tinha mais que assistir às aulas normais, eu decidi fazer as aulas de caligrafia para aprender a fazer isso. Aprendi sobre fontes com e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que, de fato, torna uma caligrafia bela. Era lindo, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar. E eu achei isso fascinante. Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na minha vida. Mas 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro Macintosh, tudo voltou para mim. E nos colocamos tudo isso no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse caído naquele curso na faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tipos de letras ou fontes proporcionalmente espaçadas. E como o Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum computador as tivesse. Se eu nunca tivesse deixado a faculdade, eu teria caído naquela aula de caligrafia e os computadores poderiam não ter a maravilhosa tipografia que tem. Claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente e quando eu estava na faculdade. Mas aquilo ficou muito claro olhando para trás, 10 anos depois. Mais uma vez, você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar de alguma forma que se ligará no seu futuro. Você tem que confiar em alguma coisa. Sua força de vontade, destino, vida, karma, o que for. Porque acreditar que os pontos vão se ligar vai lhe dar a confiança para seguir o seu coração. Mesmo que ele te levar fora do caminho, isso vai fazer toda a diferença. Eu sei o que você deve estar pensando. Caligrafia? Para que isso? Por que ele foi fazer caligrafia? Eu também me perguntei isso logo menos que assisti o vídeo, mas depois eu lembrei que eu também tomei uma decisão semelhante na época da faculdade, quando eu estava na Itália. Eu comecei a estudar árabe. Aí que realmente a reação de todo mundo foi a mesma que você deve ter tido ao ouvir que o Steve Jobs fez caligrafia. Por quê? Mas é interessante que muitas vezes, se você não necessariamente seguir um caminho que só faz sentido, só linear, você gera conhecimentos ou se prepara para um futuro que ainda é uma incógnita. E se você tiver a habilidade incrível que o Steve Jobs tinha, que eu gostaria de ter emprestado dele, mas de juntar peças aparentemente desconectadas e pular de forma instintiva, inesperada e mágica entre elas, você vai conseguir realmente desenvolver um perfil que sabe se adaptar e aproveitar as oportunidades com rapidez. Olha o caso dele. Essas conexões não aparentes do Steve Jobs eram geradas pela intuição, não necessariamente pelo rigor analítico. Até porque se a vida dele tivesse apenas seguido decisões racionais e lógicas, ele provavelmente nunca teria estudado caligrafia, convenhamos. Ele estudou budismo zen quando era mais novo, e a partir daí começou a valorizar, por exemplo, mais a experiência do que análises empíricas. Ele não necessariamente estudava dados ou métricas como um robô, mas tinha intuições e sensações do que eu esperava na frente. Ele aprendeu, por exemplo, a criticar o que ele definia de pensamento racional ocidental, na época que ele foi para a Índia de mochilão, durante a época que deixou a faculdade. Ele costumava dizer que as pessoas no interior da Índia não usavam intelecto como nós usamos, mas usavam a própria intuição. E foi na intuição que ele escolheu caligrafia, nem sem saber porquê e o que esperava. Foi na intuição que eu também estudei árabe. Comecei fazendo um curso em um centro de estudos perto da estação central de Milão e, sem saber, eu já estava me preparando a ter um intercâmbio na Universidade Americana do Cairo, no Egito, onde acabei desenvolvendo alguns anos atrás meu TCC,
que foi sobre o processo de integração econômica dos países da Norte da África com a União Europeia. Agora, hoje eu moro no Brasil e posso dizer que se eu precisei estudar árabe, talvez não. Mas que ele foi fundamental para eu ter experiências de vida que me tornaram quem eu sou hoje? Sim, absolutamente. O mesmo aconteceu quando no começo do meu trabalho no Tinder eu me matriculei em um curso de desenvolvimento de linguagem Java. Confesso que ainda mais, nas primeiras aulas eu não entendia nada. E ao final, durante meus anos de Tinder, nunca tive que entender de código de fato. Mas isso me ajudou no futuro, por exemplo, a ser investidor anjo em aplicativos, pois eu pude fazer perguntas técnicas com maior assertividade na hora de decidir onde investir. Por muito tempo também me perguntei por que eu estudava latim e grego durante o colégio. Até que entendi que facilitou muito o meu aprendizado de outros idiomas, como hoje me ajuda a interpretar os filósofos gregos e romanos que, por exemplo, resgato quando leio sobre estoicismo ou outras filosofias daquela época, por exemplo, mas que são extremamente atuais. Mas do que estamos falando de fato quando descrevemos essa capacidade de juntar as peças aparentemente desconectadas? Eu chamo isso de flexibilidade cognitiva, da qual eu falo longamente no meu livro das 6 competências. A flexibilidade cognitiva, ao final, é a capacidade que nosso cérebro tem de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento e de ter múltiplos pensamentos de forma contemporânea. Será que é a explicação biológica desse tal de fenômeno de intuição? Eu acredito que sim. Quando o Steve Jobs diz que era impossível conectar os pontos ao olhar para frente, na época que ele decidiu abandonar a faculdade e fazer aula de caligrafia, mas isso se faz claro anos depois, quando desenvolveu o Mac. Então, não se frustre se você está indeciso sobre o que fazer. Não tenha medo de fazer algo diferente. Não ache que tudo que você faz tenha que fazer sentido. Igual Steve Jobs nesse discurso disse, você tem que confiar que os pontos de algumas formas se conectam no futuro. Porque acreditar que as peças irão se conectar no futuro vai lhe dar a confiança de seguir o seu coração. E na pior das hipóteses, você coloca esse conhecimento, situação, experiência na gaveta e nunca se sabe se vai aproveitar dele mais tarde na vida. E ainda no processo você desenvolve essa flexibilidade cognitiva que o mundo precisa, né? E sabe por que ela é importante? Porque em um mundo cada vez mais interconectado, com efeitos de rede, que te dá a oportunidade de inovar e gerar valor exponencial a partir da convergência de tecnologias diferentes, nós temos que seguir ao mesmo passo. Eu estava justamente há semanas atrás, voltando de São Francisco, onde fui encontrar uns investidores para o Filmer, um aplicativo do qual sou investidor. Eu estava lendo o novo livro do Peter Diamandis, o cofundador da Singularity University. E olha, eu tive a chance de achar ele no aeroporto no mesmo dia do lançamento, então olha a sorte. O livro chama The Future is Faster Than You Think, ou seja, o futuro é mais rápido do que você imagina. E fala-se muito de convergência entre várias tecnologias, óbvio, mas como, por exemplo, a combinação de AI, né, inteligência artificial, Internet of Things e, por exemplo, sequenciamento genômico, né, que está transformando o mundo da saúde. Assim como a combinação de tecnologia com novos hábitos do consumidor, que gera negócios de crescimento exponencial. E sabe, do meu ponto de vista, o fator que faz a sua empresa mudar de foco no produto para foco no cliente? É justamente a flexibilidade cognitiva. Pois na medida que você foca no produto, você é especialista. Mas na medida que você foca no cliente, que tem várias frentes de atuação, vários hábitos, várias rotinas, você tem que aplicar a flexibilidade cognitiva para se dar bem. E no mundo de hoje, o mundo de invenção e inovação, pede-se uma combinação de humanas com ciência, conectando arte com tecnologia, poetas com desenvolvedores, tudo de alguma maneira, assim, mesmo que seja difícil. E essa era a especialidade do Steve Jobs. Ele dizia que sempre se considerou uma pessoa das humanas, mas gostava de engenharia eletrônica. Aí ele leu em algum lugar que um dos heróis deles, o Edwin Land, o fundador da Polaroid, disse que a importância das pessoas ficarem na interseção das humanas e ciência, e decidiu que era isso que ele queria. E cá para nós, o único jeito de desenvolver flexibilidade cognitiva é sair da zona de conforto, de tirar a bunda da cadeira, fazer teste, experimentar, falhar, fazer de novo, viajar, falar com pessoas, ler, ouvir, criticar. Bom, nada mais isso. Não tem um curso para ensinar flexibilidade cognitiva. Ela só nasce a partir da nossa experiência. Bom, a terceira frase que a gente vai comentar agora é sobre liderança. Tema que muitas das vezes botou em xeque o líder que o Jobs era e como a sua liderança era vista pelo seu time.
The greatest people are self-managing. They don't need to be managed. Once they know what to do, they'll go figure out how to do it, and they don't need to be managed at all. What they need is a common vision, and that's what leadership is. What leadership is having a vision, being able to articulate that so the people around you can understand it, and getting a consensus on a common vision. We wanted people that were insanely great at what they did, but we're not necessarily those seasoned professionals, but who had at the tips of their fingers and in their passion the latest understanding of where technology was and what we could do with that technology, and who wanted to bring that to lots of people. So the neatest thing that happens is when you get a core group of 10 great people, it becomes self-policing as to who they let into that group. So I consider the most important job of someone like myself is recruiting. As melhores pessoas sabem se autogerenciar. Elas não precisam ser gerenciadas. Uma vez que elas souberem o que fazer, elas irão achar uma forma de fazê-lo. Elas não precisam ser gerenciadas mesmo. O que elas precisam é uma visão comum, e essa é a definição de liderança. Exercer liderança significa ter uma visão e ter a capacidade de articular essa visão de tal forma que as pessoas ao seu redor a entendam e achem um consenso em torno dessa visão compartilhada. Nós queríamos pessoas que fossem excelentes de forma extrema no que elas faziam, mas que não fossem necessariamente aqueles profissionais maduros e com experiência, mas que tivessem na ponta dos dedos e na própria paixão um ótimo entendimento do status das mais recentes tecnologias e do que podíamos fazer com essas tecnologias. E queríamos trazer isso para muitas pessoas. A melhor das condições se gera quando você junta um núcleo duro de umas 10 pessoas extraordinárias, pois elas se autogerenciam e controlam quem entra neste grupo, e é por isso que eu considero a parte mais importante do meu trabalho de recrutar. Seguinte, a fala do Steve Jobs está linda nesse trecho, mas cá entre nós, se você tivesse perguntado para a maioria das pessoas que trabalharam com ele sobre o estilo de liderança dele, eles teriam dito que era quase impossível de se trabalhar. Bem arrogante, duro, nem sempre ouvia ativamente e pouco colaborativo. O estilo dele era meio autocrático. Pense, por exemplo, na frase quando ele diz que é preciso ter um núcleo de 10 pessoas, né? Tipo cúpula, né? Porque ao final, quando na frase ele disse que as melhores pessoas se autogerenciam e não precisam ser gerenciadas, do meu ponto de vista, ele estava falando de si mesmo. Até porque depois de ter trazido o Sculley da Pepsi, que foi essa história famosa onde o Sculley depois tirou o Steve Jobs da própria Apple, logo após, ele rendeu a vida do Sculley um inferno, né? Mostrando que ele era ingerenciável mesmo. Mas também é inegável que esse estilo de liderança funcionou. Trouxe resultados, e até as pessoas que trabalhavam com ele reconheciam isso. Porque ele tinha um poder de convencimento ímpar, até o ponto que ele decidiu criar em torno de si um campo de realidade distorcida, ou em inglês um Reality Distortion Field, que é um termo emprestado, olha lá, de Star Trek. Não é Star Wars, tá? Falei já ao longo do Star Wars. Esse campo era uma aura de carisma, confiança, persuasão que faziam com que fosse impossível evitar de se entregar para ele. Era assim que ele conseguia fazer os times deles alcançarem metas e prazos impossíveis, né? Um pouco tipo o Elon Musk, ele costuma fazer isso ao colocar metas impossíveis de se alcançar, né? Ao final, esse campo de realidade distorcida, foi ele que determinou o estilo de liderança dele. Isso não era nada mais do que uma recusa a nível pessoal de aceitar limitações que ficassem no meio do caminho entre as ideias e a sua execução. E que convencia ele que qualquer dificuldade fosse superável. E esse campo era tão forte que convencia os outros do mesmo. Assim, a realidade interna se tornava a realidade externa. Agora, mesmo que você já tenha entendido, tenho que fazer uma confissão. Eu não sou um grande fã do estilo de liderança do Steve Jobs. Eu acredito que estilo de liderança mais colaborativos e menos extremos traga mais resultados para as empresas. Mas, ao mesmo tempo, temos que admitir que essas características do Steve Jobs faziam esse estilo de liderança funcionar, enquanto ele não funciona na maior das empresas porque elas não têm um líder com o mesmo poder de convencimento. Para mim, a principal lição que podemos tirar dessa frase é o fato que o líder tem que ser visionário.
recrutar bem, ao se cercar de pessoas melhores que ele. Porque, como disse o Steve Jobs, as melhores pessoas, uma vez que sabem com clareza o que fazer, irão entender o como fazer sozinhas e não precisam ser gerenciadas. E se falarmos de líderes visionários, realmente temos exemplos de alguns que conseguiram gerar movimentos enormes de pessoas movidas por essa visão em comum, mas meio louca, como John Fitzgerald Kennedy, que tinha essa visão de mandar o homem na Lua. Ou Martin Luther King, que sonhava a igualdade para todos. Efetivamente, talvez a principal qualidade do líder sempre tenha sido de construir narrativas que juntassem e movessem pessoas. Quase como uma estrela polar. Até porque se você fosse perguntar para a maioria das pessoas na época, nenhuma teria apostado um centavo que um homem teria algum dia chegado na Lua. Mas diante de uma visão clara, articulada e ambiciosa, tudo é possível. E olha que ponte interessante com o episódio anterior do Metanoia Lab, sobre o Simon Sinek. Porque ao final do que a gente está falando aqui é o propósito, nada mais do que isso. Porque na medida que o líder conseguir juntar as pessoas diante de um propósito comum, uma visão comum, se a gente quiser usar essa palavra, conseguirá levar a própria organização para outros patamares. Bom, nós falamos de inovação, flexibilidade cognitiva, liderança. Esses são 3 temas que estão cada vez mais interconectados entre eles e são, afinal, a chave para o sucesso pessoal e profissional de qualquer um de nós. Por isso, quero fechar esse nosso segundo encontro com mais uma frase do Steve Jobs que disse: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta a uma nova direção. Eu escolhi essa frase por um motivo bem simples. De te dizer, erre e não tenha medo. Construa o seu acerto baseado na sua experiência, baseado nos seus erros. Se a gente apenas ficar em nossa zona de conforto, simplesmente não teremos oportunidade de ver esse resultado que aponta uma nova direção. Mas a direção que seguimos será apenas aquela imposta por nossa rotina, nossos hábitos, nossa preguiça ao final. Até porque sem erros não há inovação. Pense bem se o mundo fosse perfeito. Simplesmente não existiria motivo para inovar, nenhum incentivo a buscar soluções. Porém, arrisco dizer que, por sorte, o mundo em que vivemos está cheio de lacunas, obstáculos, problemas que buscam ser resolvidos. O sofrimento que nasce deles é até o que nos move a buscar soluções. Até porque, não esqueça, é apenas o ser humano que sofre, que se sente incompleto, insatisfeito, que está programado a buscar soluções e, consequentemente, inovar. O custo de ficarmos parados é o de um mundo sem inovação. E como provocação final, quero que você reflita sobre uma única pergunta. Qual foi a última vez que você deixou de botar um plano em prática por medo de errar? Pense bem e, se quiser, me responde essa pergunta no LinkedIn ou no meu perfil do Instagram. Nos vemos semana que vem.